prazer, uma honra e um grande privilégio estar aqui mais uma vez para falar de um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida dos seus filhos e que não permite que seus filhos andem às cegas em relação ao futuro. Um Deus que marca datas. Parte 3. Hoje nós iremos estudar sobre o cativeiro do povo de Israel na terra do Egito. O dilúvio veio sobre a terra, matou todo mundo que não aceitou as verdades de Deus. Todos os que se entregaram inteiramente ao mal foram exterminados. Mas Noé, o mensageiro do Senhor, que cumpriu fielmente com a sua missão, juntamente com a sua família, foram salvas da destruição eterna. Bom, quando Noé saiu da arca, os seus filhos povoaram a terra. E o seu neto, Nimrod, começou então a ser poderoso na terra. E ele foi o cabeça de uma raça pecadora, uma raça desobediente, e começaram então a construir uma cidade, a cidade de Babel, ou, por que não falar, a cidade de Babilônia. Dentro da cidade de Babilônia, eles levantaram uma torre, para atingir o céu, para evitar, se por acaso viesse um outro dilúvio, evitar ser novamente destruído. E também essa torre serviria para um relacionamento mais íntimo com os seus deuses. Dentro da Babilônia, em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, nasceu um homem que deveria mudar o curso da história. Esse foi Abraão. Abraão era babilônico, mas para que ele pudesse fazer uma obra especial para Deus e ser o pai da fé e o pai de uma raça dentro da qual nasceria o Salvador do mundo, ele precisava sair de Babilônia. Então Deus disse: olha, sai da tua terra, de Ur dos Caldeus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele, pela fé, sem saber para onde ia, mas confiado inteiramente no Deus Todo-Poderoso, ele saiu e foi para a terra de Canaã. A terra de Canaã é típica da terra de Canaã celestial, Para irmos para Canaã celestial, precisamos sair de Babilônia, que hoje representa o mundo. E representa também as igrejas falsas, Tudo bem. Assim que ele chegou na terra de Canaã, Deus fez uma promessa que a sua descendência seria como as estrelas do céu, seria como a areia do mar. Deus, o nosso Deus, que vê o fim desde o começo e que anuncia também o fim desde o começo, olhou para o futuro e previu um grande sofrimento. Um sofrimento que iria ser acarretado sobre os descendentes de Abraão. Abraão ainda não tinha tido Isaac, ainda não tinha tido nenhum filho, mas Deus já havia previsto um grande sofrimento que acarretaria sobre o seu povo, sobre os descendentes de seu servo Abraão. Mas era um segredo de Deus, ninguém sabia, só Deus sabia desse tempo turbulento que custaria ou que duraria 400 anos. Agora eu lhe faço uma pergunta: será que Deus, o nosso Deus, aquele que não deixa nenhum mal futuro se preparar para causar dor e sofrimento ao seu povo, ele não deixa nada disso acontecer antes de revelar aos seus filhos? Será que ele revelou ao seu servo? Antes, porém, eu gostaria de ler uma passagem em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Antes da leitura, vamos buscar a presença de Deus. Querido e amado Deus, excelentíssimo Senhor, te pedimos nesta linda manhã
o privilégio, Senhor, de ser agraciado pelo Teu Divino Espírito, pela presença do Divino Espírito. Que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração e nos dar sabedoria para entender a Tua palavra. Ajuda-nos a descobrir este lado especial Teu, Senhor, de cuidar de nós e de revelar o futuro para nós e muitas das vezes marcando até mesmo as datas. Te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Daniel 2:28 diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Está escrito. 2:28 de Daniel. Os 400 anos de escravidão que deveria logo acarretar sobre os descendentes de Abraão era um mistério de Deus. E Deus, Ele revela seus mistérios. Em Gênesis capítulo 15 e o versículo 13, 14 e 16, Deus revela com exatidão para o seu servo Abraão sobre os tempos turbulentos que deveriam vir sobre a sua igreja, sobre os descendentes do seu servo. Olha o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 15 e o verso 13 e 14. Diz assim: Deus falando com o seu servo, revelando ao seu servo o seu segredo, o seu mistério, o mistério do futuro. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. No verso 16 ele diz: mas na quarta geração tornarão para aqui. Deus marcou uma data aqui. Um Deus bondoso que sempre, no decorrer de toda a história, por toda a Bíblia, vem se revelando como um Deus que marca datas. Porque nós líderes, porque nós pastores, teólogos, porque nós tentamos esconder esse lado de Deus? Por quê? Será que nós estamos gostando de viver neste mundo? Será? Ele se apresenta aqui ao seu servo e disse: Abraão, eu vou te revelar um segredo, um mistério. O mistério do futuro que pertence somente a mim, eu, o Senhor Todo-Poderoso. E quando Deus revelou isso para Abraão, nem Isaac, nem Ismael havia nascido. Ele disse: olha, a tua descendência vai ser peregrina na terra. Então ele fala de duas coisas aqui, dois acontecimentos distintos. Primeiro, ele falou da peregrinação. O que é a peregrinação? A permanência de Israel na terra do Egito, ou na terra estranha. A tua descendência será peregrina em terra alheia, em terra estranha. E será, ou seja, dentro da peregrinação, o povo, os descendentes de Abraão, seria então mergulhado numa escravidão, seria afligido. E Deus então marca o tempo exato da duração dessa aflição, dessa escravidão. 400 anos. 400 anos. Essa foi uma profecia dada a Abraão e que Abraão passou e que essa profecia foi passada de pai para filho até que ela se cumpriu. Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para os seus descendentes. Você lembra o que José falou? Deixa eu ver aqui, está em Gênesis 50, o verso 24 e 25. Referindo-se a essa profecia, ele diz assim: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. Por que ele falou isso? Porque ele conhecia a profecia dada para Abraão.
que o povo de Deus seria mergulhado na escravidão, mas que Deus ia visitar eles, tirando eles de lá. E ele diz assim, ó, eu morro, porém Deus os visitará. E vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Certamente Deus vos visitará. Falou 2 vezes, repetiu. E fareis transportar os meus ossos daqui. Baseado nessa profecia, José está dizendo, olha, vocês vão ser visitados por Deus. Deus vai tirar vocês daqui. E nesse tempo, arranca os meus ossos. Eu não quero ficar enterrado nessa terra. Arranca os meus ossos e leva com vocês. Baseado na profecia. A profecia que nunca erra e que jamais errará, dizia que o povo seria peregrino, primeiro, que o povo seria escravizado, segundo, mas que o povo seria libertados por Deus, terceiro. Aonde ele diz aqui, ó, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão. Da onde? Da terra de sua escravidão. Eu lhe faço uma pergunta aqui. Deus aqui está dizendo que num futuro próximo, no final da escravidão, ele iria suscitar um libertador? Está? Não está. Mas está aqui. Deus não age sozinho, descendo, se tornando humano, a não ser no tempo de Cristo, é claro, e agindo. Não, ele sempre usa alguém, sempre usa alguém. E o povo de Israel já esperava, ali, se aproximando do final dos 400 anos de escravidão, eles já esperavam o surgimento de um libertador. Até Joquebede e Arão, pai de Arão de Moisés, quando viu Moisés, aquele meninozinho bonito, fofo, extraordinário, com um brilho diferente nos olhos, eles perceberam que ele seria o libertador de Israel. Mas aqui não fala, mas se Deus está dizendo aqui, vocês vão sair, eu vou julgar a gente, ele ia fazer através de alguém. E eles já estavam esperando. O que eu quero dizer que o povo de Israel não estava às cegas em relação ao futuro. Eles sabiam que a sua escravidão duraria um período de tempo determinado pela profecia, determinado por Deus. Bom, em Gênesis capítulo 50 diz assim, verso 24 e 25. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito. Aquele mesmo dia, se você ler o contexto, você fica um pouco assim, que dia? O dia que o Senhor havia determinado. Chegou o dia, não passou nem um dia, nem 2, nem uma semana. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel. O dia apontado pela profecia. O dia determinado. Certo? Sempre há um dia que serve como ponto de partida e o dia final do tempo marcado. Agora, existem pessoas que dizem assim, mas a profecia não se cumpriu ao pé da letra, porque onde eles se baseiam? Bom, Êxodo, capítulo 12, capítulo 12, e o versículo 40, diz assim, ó, isso já bem no finalzinho, já no dia da libertação do povo de Israel, diz assim, 12 e 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo, ou ao fim dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos as hortes do Senhor saíram da terra do Egito. Aí, alguns estudiosos
prefere apresentar na palavra de Deus falhas do que nele. Porque aqui não existe falhas. Se Deus disse que era 400 anos, era 400 anos. A falha não está na palavra de Deus. Aquela palavra que diz, olha, o teu povo vai ser peregrino em terra estranha, vai ser escravizados, afligidos por 400 anos. Aí as pessoas dizem, falhou. Não foram 400 anos, foram 430 anos. Né? Quer dizer, deixa de examinar, deixa de seguir as migalhas de pão, pela preguiça, não examina com mais afinco e então começa a falar besteira. Os 430 anos não foi o tempo da escravidão, foi o tempo da permanência de Israel na terra do Egito, ou seja, a peregrinação. E a profecia falava que seriam peregrinos em terra alheia. E dentro desse período de peregrinação seria escravizado 400 anos. Então 430 menos 400 fica 30 anos. Mas se a gente fazer os cálculos, não dá, não bate. Então vamos dizer, né, que a profecia, a palavra de Deus, falhou. Será? Será? Por quê? Porque quando Jacó entrou para a terra do Egito, José tinha mais ou menos não, com certeza, 37 anos, porque ele se tornou governador com 30 anos, havia passado 7 anos de fartura e os seus pais entraram com 2 anos depois, né? 2 anos depois da fome. Deixa eu ver se eu encontro essa passagem, né? Essa passagem. Gênesis 45 e 6. Nessa passagem, José diz assim para os seus irmãos, quando ele se dá a conhecer seus irmãos, olha, já se passaram 2 anos de fome e ainda resta 5 anos. Isso dá a entender que Deus havia revelado o tempo exato do período de fome, tanto do início como do final para José. Então, 30 mais 7, 37, mais 2, 39 anos. Se a gente fazer todos os cálculos, ele teve 110 anos e morreu. E o decreto que começou então a escravizar o povo de Israel foi depois da morte dele. Então, se a gente fazer todos os cálculos, não dá 400 anos. Então, a gente chega a uma conclusão, a profecia falhou. A gente deixa de seguir as migalhas de pão. Como encontrar as migalhas de pão? O que é migalha de pão? É uma estrada que Deus faz dentro da sua palavra, levando profecia a profecia, até descobrir o segredo de Deus. Certo? Havia migalhas de pão proféticas que levavam até o Messias, marcando o tempo exato do seu batismo, o tempo exato da sua morte, os 3 anos e meio de seu ministério, os 3 anos e meio que continuaria depois da sua morte até o ano 34, que era um concerto com Israel, final dos quais ele deixaria de ser povo como nação escolhida e seria entregue a outro povo. Então foram deixadas migalhas de pão, mas as pessoas não seguiram essas migalhas de pão. São os detalhes da palavra de Deus. Aí eles começam a inventar coisas dizendo que a profecia falhou. A profecia não falha. Ela se cumpre com exatidão. Eu falho, porque todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então observa bem. Se não se cumpriu dentro da escravidão física, o período de 400 anos, e nós sabemos que sempre é 2 vezes, sempre é 2 vezes. Deixa eu encontrar aqui a passagem que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui.
Gênesis 37 e 9. Não. 41 e 32 diz assim, ó. O sonho de Faraó foi dúplice. Por quê? Porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. 2 vezes. Certo? Quando Deus disse, o teu povo será escravo, ele estava se referindo a uma escravidão física, mas também espiritual. Se não se cumprir os 400 anos, arrisca na escravidão física, isso quer dizer que começou com a escravidão espiritual. Mas a Bíblia não fala que o povo de Israel adoraram outros deuses lá no Egito, que abandonaram o Senhor depois que eles entraram para a terra do Egito e começaram então, logo no início, a adorar outros deuses, ser escravos dos deuses do pecado? Será? Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Uma pergunta inteligente. Por que Deus, nosso Deus, entregou o povo de Israel nas mãos do Egito para ser escravizado? Simplesmente para cumprir a profecia? Não. Deus não determinou os 400 anos. Deus previu os 400 anos de escravidão. Quando a gente vai para Juízes, a gente vê algo ali importante. Deus só entregava os seus filhos nas mãos das nações para ser escravizados, torturados e perseguidos quando estes se afastava dele, a tal ponto que não tinha mais jeito. Então o único jeito que ele via de trazer de volta o seu povo para si era entregando eles. Isso deixa claro que o povo de Israel fez alguma besteira na terra do Egito logo depois da morte do patriarca. Existe uma passagem importante que nos ajuda a compreender melhor esse assunto. Porque os 400 anos de escravidão tem que ter cumprido, porque a palavra de Deus não muda. Deus diz assim, aliás foi Paulo, em Deus não há sombra, nem variação de mudança. E o próprio Deus, ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. A palavra de Deus é eterna, o que ela fala se cumpre. Em Ezequiel capítulo 20, Deus narra exatamente o que aconteceu no Egito. Ezequiel capítulo 20. Vamos ver o que aconteceu lá no Egito. Olha o que Deus diz. Ezequiel vai lá e fala e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei à descendência, já falando da descendência, da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Deus se deu a conhecer na terra do Egito. Quando eu li isso aqui várias vezes, eu pensava que era logo após ele ter, no final dos 400 anos de escravidão, que ele levanta Moisés e tal, se dei a conhecer a Israel na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei, eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, a coroa de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito,
o povo de Israel deixou de lado e começou então a se contaminar, a praticar abominações e se contaminar com os deuses do Egito. É a revelação aqui, né? Se contaminar, deixa eu ver aqui, abominações do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradava aos seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então a ira do Senhor foi derramada. Como? Isso não sobre o Egito, mas sobre Israel. Como? Entregando eles nas mãos do rei Faraó, para ser escravizados. Então vocês podem ver que a escravidão aqui pode ler todo o verso, né? Do 5 a 10, mas lê todo o capítulo. A escravidão espiritual, que era através das abominações, as contaminações, adorando os deuses do Egito, dentro da terra do Egito, começou antes da escravidão física. A escravidão física foi a consequência desse afastamento de Deus, que nós sabemos que é uma escravidão. Cristo disse em João capítulo 8 e o versículo 34, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então a escravidão física pecaminosa, né, aconteceu antes. Então Deus se revelou a eles. Gente, abandona os ídolos, joga os ídolos estranhos, deixa de praticar abominação, mas eles continuaram a praticar abominação. Então a ira do Senhor se acendeu, entregando o seu povo nas garras de Faraó. E a escravidão começou, certo? Mas deixa eu ler um pouquinho mais aqui. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Já que eles praticaram tanta abominação e se afastaram do Senhor, e mesmo assim o Senhor foi lá e tirou eles, por quê? Será que o povo de Israel fez uma coisa boa? Não. Está no verso 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Deus tirou eles de lá, mas não foi baseado em alguma coisa boa, mas na misericórdia do Senhor. Aí o 10. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Você pode ver que tudo isso aqui, todas as abominações, foi antes do livramento e antes da peregrinação no deserto. Então o nosso Deus é um Deus que marca a data e cumpre o que prometeu e o que falou. Bom, essa profecia, como eu já disse, dada por Deus a Abraão, revelava 4 coisas. 4 coisas, vamos ver. Primeiro, o povo de Deus ia, né, entrar numa terra estranha, ia ser peregrino, né? Ia ser peregrino. Segundo, dentro dessa peregrinação, eles seriam escravizados. Isso tanto por Satanás, né, através das práticas abomináveis, como por Faraó. Uma escravidão espiritual e também física. A espiritual, né, se cumpriu realmente dentro dos 400 anos. Naquele mesmo dia, o dia apontado para o livramento, Deus tirou o povo de Israel. Então, peregrinação, escravidão e depois livramento. Eu vou julgar o povo e vocês vão sair de lá. Julgamento. E a quarta, foram 4 coisas. E vocês vão sair de lá rico. Se vocês analisar no último dia ali, que era na verdade noite, Deus diz assim, ó, vocês pedem tudo o que vocês quiserem. Porque o povo está vulnerável, devido às pragas, devido à mortandade dos primogênitos, né? Eles vão estar vulneráveis. E eles saíram lá rico. Então se cumpriu, tudo se cumpriu com exatidão. Será que os 400 anos não iria se cumprir também? Se cumpriu.
povo desceu para o Egito, o povo foi escravizado por Satanás, e essa escravidão de Satanás, por eles terem se afastado de Deus, acarretou sobre si a escravidão física por Faraó, né, onde muitas crianças foram mortas, Satanás tentando impedir o cumprimento da profecia, tentando impedir o surgimento do libertador, mas ele foi salvo milagrosamente através da água, e Deus cumpriu realmente o julgamento, porque Deus lançou a sua mão, tirou o seu povo e castigou terrivelmente aqueles que estavam escravizando o seu povo. E eles saíram ricos. Então, a profecia se cumpriu fielmente. Esse é o nosso Deus, um Deus que marca a data. E não custou muito se cumprir essa profecia. Abraão teve Isaac, 60 anos de existência, ele teve Jacó. Jacó teve os patriarcas e ia passando essa profecia para os seus filhos. E na história de Jacó, que se encontra em Gênesis 30, deixa eu ver aqui, 37, Gênesis 37, é muito importante isso aqui. Gênesis 37 está a história de Jacó. Entre os filhos de Jacó tinha um rapaz, 17 anos de idade. Um filho obediente aos seus pais e temente a Deus, chamado José, 17 anos. Ele cuidava das ovelhas do seu pai juntamente com seus irmãos. E Deus então olha para o futuro de José, e vê um tempo turbulento, um tempo onde ele seria entregue nas mãos de pessoas estranhas, seria preso em cadeia, os pés dele seria preso em cadeia, seria lançado em barras de aço, seria conduzido para uma terra estranha, seria escravizado durante 13 anos. Deus viu isso, Deus previu. Agora, Deus não revelou isso para o seu servo, mas ele revelou algo que ajudaria ele a enfrentar essa vida turbulenta lá no Egito, que ajudaria ele a se livrar das garras da mulher de Potifar e das garras de Satanás. Deus dá uma profecia para o seu servo, através de 2 sonhos, revelando a ele não um tempo turbulento, para causar dor antecipada, não, mas o tempo depois do tempo de sofrimento. Ele deu 2 sonhos para José, que se encontra no capítulo 37. 37. E vamos ver aqui o primeiro sonho, né? O verso 7. Sim. Ele tem um sonho profético, é uma profecia simbólica e ao mesmo tempo literal. Ele diz assim para os seus irmãos: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodearam e se encurvaram perante o meu. Deus aqui, através desse sonho profético, estava revelando ao seu servo que no futuro, não muito distante, ele seria exaltado por Deus. E essa exaltação seria tão grandiosa que o próprio pai, a própria família, iria se inclinar e reconhecer essa autoridade que Deus havia dado para ele. Mas não foi só através de um sonho que ele revelou. Sempre 2 coisas. O outro sonho se encontra aí no verso 9. Essa revelação foi tão simples, mas tão simples, que os próprios irmãos de José entenderam. Olha o que ele diz aí no verso 8. Reinarás com certeza, com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? Até os irmãos de José entenderam a revelação de Deus. Agora no verso 8,
está registrado o segundo sonho. Olha aqui. Então lhe disseram, aliás, no verso 9, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram ou se inclinavam perante mim. É o mesmo sonho, só que usando outras palavras e outras figuras. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois sonhos. Analise bem comigo. O primeiro sonho é totalmente simbólico. O feixe de José representava ele. Os 11 feixes que se inclinaram diante do feixe dele representavam seus 11 irmãos. Então há uma representação aí. Era simbólico, era figurado. Só que o segundo sonho só é metade simbólico e a outra metade é literal. Isso é importante, são migalhas de pão deixado pelo Espírito de Deus, para entender a profecia. São detalhes. Ele diz assim, ó, o sol, a lua e as estrelas se inclinava perante quem? Mim. O sol, a lua e as estrelas era simbólico, representava seus pais. O sol, seu pai, a lua, sua madrasta, porque sua mãe já havia morrido, e as 11 estrelas, estrelas sempre representam mensageiro na Bíblia, mensageiro terrestre ou celestial, representava os 11 irmãos dele. Isso era simbólico, era a parte simbólica do sonho. Só que ele não foi representado, então ele era literal. Foi apresentado na profecia literal. O que isso quer dizer? Porque a profecia, Deus está aqui nos ensinando que a profecia ela se cumpre de modo literal, simbólico, mas ela também se cumpre de modo literal. Apocalipse 13 é o surgimento do papado. Aí o verso 3, ali está revelado a ferida mortal e está revelado também a cura. Antes, a história do papado, 538 a 1798, simbólico. Agora, a partir do verso 3 em diante, ok? É literal. Os 42 meses do verso 5 é literal. Por quê? Porque está na frente do verso 3. E no verso 3 é revelado a ferida mortal curada. Certo? Só que nós podemos usar esse período de 42 tanto para aplicar modo simbólico como literal. Está aqui. Um sonho, parte simbólica, parte literal. Bom, José, então, é vendido duas vezes. Duas vezes. Ele foi vendido duas vezes. E a Bíblia diz que os seus pés foram presos com agrilhões. E foi detido por barras. Isso quer dizer que as pessoas que venderam ele, porque era escravo, compraram ele como sendo escravo, amarraram ele, amanietaram ele e jogaram dentro de uma jaula e conduzido para o Egito. Chegou lá, foi vendido pela segunda vez. Sempre duas vezes, né? Sempre duas vezes. Isso é fantástico. É fantástico. Cristo disse, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra será estabelecida. Em outras tradições, toda palavra será confirmada. Ok? Então ele foi vendido duas vezes. Se ele tinha 17 anos, quando foi vendido, e foi livre, pois se tornou governador com 30 anos, então o período de sua peregrinação como escravo na terra do Egito durou 13 anos. 13 anos. Só que no 11º ano da sua escravidão, 2 anos antes de se tornar governador, ele interpretou 2 sonhos lá na prisão. Vocês lembram? 2 sonhos. Através desses sonhos, Deus revelou o dia exato da reintegração de um homem ao seu trabalho, porque ele tinha sido exonerado, e lançado na prisão, e revelou também o dia exato da morte de outro homem, companheiro daquele que seria reintegrado. Ele marcou o dia exato. Ele chegou na prisão, José chegou na prisão e ali existiam aqueles 2 homens que ele sempre conversava com ele, triste, melancólico. Ele disse, por que vocês estão assim? Ele disse, não, nós tivemos uns sonhos e não tem ninguém que interprete. Ele disse assim,
Foi importante, foi brilhante o que José falou. Não pertence a Deus as interpretações do sonho. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. O relacionamento, mesmo na prisão. Pois ele estava preso ali também. Por quê? Porque ele havia se guardado de pecar contra Deus e de pecar contra o seu senhor, que era Potifar. E ele disse, não pertence a Deus as interpretações, conta-me, conta, manda, conta. E eles contaram. E ele falou então para o padeiro, para o copeiro-chefe, disse, olha, teu sonho é simples, né? Teu sonho é simples. Está revelando que daqui a 3 dias, dentro de 3 dias, você vai voltar ao seu cargo. Né? Você será reintegrado. Aí o outro ficou alegre, disse, rapaz, é bom, vou contar o meu. Contou o dele. Ele olhou assim para ele, né? Não muito contente. Ele disse, olha, o negócio vai pegar para ti. Daqui a 3 dias, Faraó vai decepar a tua cabeça, arrancar fora a tua cabeça e as aves do céu vão comer as tuas carnes. E a Bíblia diz que isso aconteceu exatamente. Um Deus que marca a data. Deus já estava trabalhando para a retirada do seu filho ali da prisão. Já estava trabalhando para cumprir a promessa que ele tinha dado através dos 2 sonhos, que ele seria, né, grandioso. Então ele chama a pessoa cujo significado do sonho era bom, disse, olha, quando tu sair daqui, olha a fé, a confiança que José tinha na palavra profética, nos sonhos proféticos, porque ele sabia que ali era uma profecia. Quando o Senhor te tirar daqui, quando tu sair daqui, lembra-te de mim, fala bem de mim para Faraó, para que eu possa sair daqui, porque eu fui vendido da minha terra. Mas o cidadão esqueceu. Por que ele esqueceu? Porque há tempo determinado para tudo na palavra de Deus. Deus determina o tempo, não somos nós, é Deus que determina. A nossa missão é descobrir esse tempo. É um mistério, ele envolve mistério e nós temos que usar as migalhas de pão até chegar naquele tempo. Ok? 2 anos depois, Deus se revela a Faraó. Por que Deus se revela a Faraó? Deus previu um período crítico, 7 anos de fome. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que o nosso Deus, um Deus bondoso, misericordioso, cuidadoso, protetor, um Deus rico em misericórdia, por que ele permitiu que o seu servo José fosse tratado tão injustamente por seus irmãos e também pelos egípcios? Por quê? Tudo que Deus permite é para um bem maior. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em providências. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E José foi chamado. Então Deus previu um período crítico de fome, 7 anos, que ia ceifar tanto Jacó como a sua família. E como era que ia nascer o prometido Salvador, se o prometido Salvador seria dessa linhagem? Era a profecia que ele tinha dado para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias, ou seja, da tua descendência vai nascer alguém que vai abençoar todo mundo. Então ele previu e mandou José ir à frente, já providenciando o livramento do seu povo da morte do tempo da fome. Certo? Então ele se revela a Faraó através de 2 sonhos. Por que, Senhor? Sempre duas coisas. Ó, animais na Bíblia representa rei e reino, 2 coisas. Chifre na Bíblia representa rei e reino, 2 coisas. Mulher na Bíblia representa igreja e cidade, 2 coisas. Cabeça na Bíblia representa monte e rei, sempre 2 coisas, sempre 2 coisas. Certo? Então, ele se revela a Faraó através de 2 sonhos. O primeiro sonho ele estava ali, né, à beira do rio Nilo, e de repente, isso já dentro do sonho, de repente ele vê sair do rio, do meio das águas. Por que do meio das águas, Senhor? Pois é. Do meio das águas, 7 vacas formosas, gordas, bonitas,
E ele ficou olhando para aquelas vacas maravilhosamente bem tratadas. E de repente o terror aparece diante dele. 7 vacas magricelas, só os ossos saem após aquelas. E em vez dela comer o capinzinho que estava ali à beira do rio, elas partem para cima das vacas gordas e devoram as vacas gordas. E ele fica aterrorizado, por quê? Porque quando as vacas magras comem as gordas, não fica com barrigão, fica magricela da mesma forma. Aí ele acorda. E ele fica pensativo e de repente dorme de novo. E quando ele dorme de novo, ele vê 7 espigas, né, espigas de trigo, 7 espigas gordas, né, bem formosas, aquelas espigas bem cheinhas, né, bonitas, etc. Aí ele vê também surgindo 7 espigas magricelas, crespadas do vento oriental e devora as gordas. E ele acorda assustado e fica preocupado. Deus ali já estava trabalhando para o cumprimento tanto da profecia dada a Abraão, como a profecia dada a José, que ele seria, né, que ele seria exaltado. A de Abraão seria peregrino. Ou seja, o povo de Israel, por causa da fome, iria entrar no Egito e ser peregrino lá 430 anos e escravizado tanto por Satanás como por Faraó 400 anos. Então, o caminho para o cumprimento de ambas as profecias estava tendo andamento. Chamaram José, né, 30 anos de idade, se preparou e foi diante de Faraó. Foi lá que ele disse: olha, o sonho de Faraó é duplo, porque a coisa vem de Deus e Deus se apressa em realizá-la. Duplo. Então, meu amigo, eu vou lhe dizer algo. Porque a partir de agora Deus vai suscitar muitos profetas. E os profetas estão relacionados com a inspiração, com profetizar, né, profecias, sonhos e visões. Só que nesses últimos dias tem surgido muita gente tendo sonhos, né? O Senhor, na verdade, me deu muitos e muitos sonhos. E eu vou revelar. Eu vou revelar. Agora, como Deus está trabalhando para que os sonhos que Ele dá seja diferenciado desses sonhos que o pessoal está tendo aí, né? Pessoas indo no inferno, vendo não sei quem, e vai indo para o céu, vendo não sei o que, tal. Como? Todo sonho que Deus está dando agora é simbólico. Simbólico. Certo? E Ele vai dar para pessoas que procuram, que buscam a sua presença. Som simbólico. E é esse o sinal aqui. Tem que ter alguma duplicidade no sonho. E outra, só é dado de madrugada. Deus não dá sonho entre as 7 horas da noite e 12 horas. Sempre é de madrugada, de 1 hora para frente. Por quê? Porque a sua mente está limpa. Certo? E é profético. Você lembra o que ele disse lá através de Jeremias? Eu trabalhei com vocês, chamando vocês ao arrependimento através dos meus servos, profetas, começando de madrugada. Isso quer dizer que ele se revelava aos profetas de madrugada. Então tem que ter tudo isso aí. Para a pessoa não ter um sonho e dizer: o Senhor me deu um sonho. E eu fui revelado fulano. Deus não é Deus de fofoquinhas. Deus não revela a outro a vida imunda de uma outra pessoa. Certo? Então, Deus é Deus. Então, aqui ele se revela através de 2 sonhos. O que me chama a atenção é que José, depois que, né, foi usado por Deus aqui para interpretar os sonhos, ele sabia o tempo exato em que ia começar a fome e o tempo exato que ia terminar a fome. Isso é revelado nas palavras que ele diz para os seus irmãos. Olha, já passaram 2 anos, ainda resta 5. Então ele sabia o tempo exato. Por que Deus se revelou a Faraó e ao seu servo José em relação à fome? Porque Deus não faz nada antes de revelar aos seus filhos o que vai fazer. Deus é Deus, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.